Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Que feliz semana, né? Que bom poder começar esta semana na presença do Senhor, de manhã cedinho, neste domingo, para a gente louvar o nome dEle, para a gente ouvir da sua palavra, ouvir da sua voz. Obrigado aí aos irmãos aqui do Distrito de São Lourenço do Sul. Ontem a gente teve, assim, uma programação abençoada. Olha, eu saí ali com meu coração muito feliz, eu saí ali sentindo de verdade a presença do Espírito Santo. Eu saí, eu comentei, cheguei a comentar aqui com a minha esposa depois, né, que eu não imaginava que seria daquela forma, como Deus cuidou, como Deus abençoou. Espero que você também, em algum momento, tenha se sentido tocado. Quem sabe todo culto foi assim um momento muito especial. E hoje a gente retoma também às 6 horas da manhã aqui os nossos cultos, os nossos 10 dias de oração. Ontem a gente falou muito sobre o poder da oração, né? E a gente não pode deixar de orar. E o tema de hoje é muito especial. Olha, o tema de hoje, eu estudo antes do tema, né? E se eu pudesse, eu grifava todos os textos, eu lia com você detalhe por detalhe. O nosso culto aqui não pode se estender muito, mas assim, olha, que momento lindo. E a gente vai já estudar junto, mas a gente vai cantar. E enquanto a gente canta, coloca aqui nos comentários os teus pedidos de oração para a gente poder orar nessa manhã. Vai colocando aqui, já estou vendo aqui gente conectado. Bom dia para você, bom dia aos irmãos. Mas vamos louvar o nome do Senhor. E como o título de hoje, né, é Família Missionária, eu separei aqui uma música do Inário para a gente cantar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. E é uma música assim, cantiga, já tinha no antigo Inário, agora foi colocado novamente, Amor no Lar. Vamos começar cantando, pedindo para Jesus. A gente já começou cantando, né? Quero ter Jesus. Eu acho essa música muito linda, porque ela é um pedido assim: Jesus, eu quero ter o Senhor na minha vida. A gente pediu ontem pelo Espírito Santo, a gente pede hoje novamente pelo batismo diário, mas a gente quer que Jesus esteja onde? No nosso lar. Por isso eu quero cantar junto com você Amor no Lar.
E enquanto a gente canta, vai colocando aqui o teu pedido de oração para a gente orar juntos nessa manhã, mas vai cantando aí comigo. Quem sabe você não possa cantar tão alto, tem gente ainda dormindo, mas que bom que você acordou para ouvir a voz de Jesus, para cantar com a gente, vai cantando aí no teu coração. Vamos cantar juntos? Amor no Lar. Que o amor de Jesus possa sempre estar presente no nosso lar, né? Sempre tem muitos pedidos de oração aqui pela família, a gente já está vendo aqui alguns pedidos, porque a nossa família é o nosso presente mais precioso, né? A lição da Escola Sabatina, na semana passada, já falava sobre isso, como a nossa família é um presente de Deus, como a nossa família é importante, sabe? E a gente não pode deixar de orar por Jesus no nosso lar, a gente não pode deixar de orar por amor no nosso lar, e é por isso que eu quero fazer esse momento de oração. E hoje, de maneira especial, eu quero orar por dois motivos. O primeiro é pelas nossas famílias. A lição traz isso, né? Orar por pais e mães cheios do Espírito Santo, por filhos que honrem a Deus e seus pais. Então, meu primeiro motivo de oração hoje, em especial, eu quero orar por cada família, cada filho. Eu sei tem alguns irmãos que chegam assim para mim, pastor, não deixa de orar pela minha família, não deixa de orar pelo meu filho, pelo meu neto. Pastor, Deus vai resgatar os meus filhos, Deus vai resgatar. E a gente vai orar hoje, meu irmão, pela nossa família. Hoje nós vamos orar pelos filhos, pelos jovens da nossa igreja. Hoje a gente vai orar por eles. E o segundo motivo é por aqueles 5 amigos que a gente está orando por eles, para que Jesus toque no coração deles, em especial aquele que a gente vai convidar para a Semana Santa.
Mas o nosso motivo principal de oração hoje é a nossa família entregue para Jesus, a nossa família inteiramente de Jesus. Por isso eu quero te convidar neste momento a você fechar os teus olhos aí, aonde você está, para a gente orar juntos pela nossa família, para que Jesus reine na nossa casa, no nosso lar, para que ele resgate os nossos filhos, onde quer que eles estejam, para que Jesus possa unir a nossa família aos seus pés. Vamos orar juntos nessa manhã especial? Querido Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos ama muito, Pai. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Paizinho, porque não importa o que aconteça, o Senhor está sempre ao nosso lado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa família. Às vezes a gente não percebe, mas o teu cuidado é presente, é forte, é poderoso no nosso lar. Pai, nesse momento eu quero entregar nas tuas mãos cada filho da nossa igreja, Pai. Cada filho dos nossos irmãos. Alguns deles agora são ovelhas desgarradas, Pai. Quem sabe na juventude se afastaram. Quem sabe na vida adulta se afastaram. Ou outros, alguns que, quem sabe, Pai, nem sequer te conhecem ainda direito, não deram oportunidade para a voz do Espírito Santo. Paizinho, nesta manhã eu suplico, eu te peço, vá de encontro a cada filho, Pai. Resgata-o, Senhor. Vá de encontro a cada um deles. Pai, a gente não merece o teu amor, mas a gente não pode deixar de suplicar pelos nossos filhos, Pai. Pelos nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes. Te entrego a minha família, Senhor, a minha esposa, os meus pais, a minha irmã. Entregando eles, eu entrego a família de cada um de nós, Paizinho. Te entrego os nossos cônjuges. Alguns irmãos têm a luta de não ter o cônjuge, o cônjuge não é cristão. E eu sei das lutas, a gente imagina as lutas de alguns. Por isso eu te peço nesta manhã, Paizinho, abre o coração deles, que o teu Santo Espírito vá de encontro a cada um deles, aonde quer que eles estejam, para que eles consigam ouvir a tua voz, Pai. Por favor, Senhor, que o teu Santo Espírito trabalhe também na vida deles. Abençoa aqueles amigos que nós queremos convidar para Jesus. Quem sabe um desses amigos é nossos familiares. Oh, Pai, a gente não vai deixar de clamar pelos nossos amigos, parentes, familiares, filhos. Vá de encontro a eles, Senhor. Nosso desejo é chegar ao céu, é te encontrar. A gente não quer ir sozinho. A gente quer com a nossa família junto. Por isso, agora abre o nosso coração para ouvir a tua voz e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa família é muito importante, né? A nossa família é um dos bens mais preciosos, é o bem mais precioso que Jesus deixou. Por isso que a lição de hoje, a quarta lição, tem justamente como título Família Missionária. Deixa eu abrir aqui para você acompanhar comigo o estudo de hoje. Então, hoje o título da lição de hoje é justamente esse, Família Missionária. E há vários textos na Bíblia que falam da importância da família. Há vários textos na Bíblia que mostram que a nossa família tem que ser todos os dias entregue nas mãos de Jesus. Olha, por exemplo, aqui Josué 24:15, deixa eu sublinhar aqui para você acompanhando comigo, ó. Mas se vocês quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem servir. Se os deuses a quem vocês serviram do outro lado, a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando.
Mas essa frase é muito forte. Olha a frase de Josué, ele diz: Eu e minha casa, porém, louvaremos ao Senhor. Está aqui. Essa tem que ser a sua declaração todos os dias. Pastor, mas o meu filho não quer ir mais na igreja. Mas você declara, você diz em nome de Jesus: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O inimigo aqui não tem vez, é a minha família para Jesus. A gente precisa confiar nisso, a gente precisa proclamar isso. A gente precisa dizer: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas a Bíblia também tem alguns conselhos. A Bíblia tem conselhos para os pais e conselho para os filhos. E essa lição é uma lição que seria muito importante se você reunisse a tua família, os teus filhos, os jovens, e dissesse: vamos fazer essa lição juntos? Pelo menos essa lição. Porque aqui tem conselhos valorosos, jovens. Eu não sei quantos jovens estão me assistindo, me escutando aqui, mas essa lição tem um pedaço importante para vocês. Olha só, os conselhos bíblicos. Primeiro está lá em Efésios 4, 6, 4, diz assim: pais, não provoque a ira, os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e da admoestação do Senhor. Ó, só esse trecho aqui dava um baita sermão, para a gente pensar junto, sabe? Para a gente pedir que Jesus cuide da nossa família e nos ensine a cuidar deles. Mas basicamente está aqui, ó, não provoque eles dos seus filhos. Sabe, a gente tem que pedir do céu sabedoria, muita sabedoria. Eu não sou pai ainda, eu tenho comentado isso. Nosso desejo aqui em casa é que daqui a pouco, né, via aí, quem sabe, um Lourenciano. mas, mas a gente tem que pedir sabedoria para criar os nossos filhos. Eu fui professor de educação adventista por 6 anos. Trabalhei com crianças, com adolescentes, e até hoje aqui, né? A gente é apaixonado por criança. E eu sei quantos desafios são grandes, eu imagino. Por isso que a gente tem que pedir sabedoria para não provocar a ira, a revolta. Às vezes o nosso mau testemunho dentro de casa é quem afasta os nossos filhos de Jesus. Eu sinto em dizer que isso é a mais pura verdade, porque eu já vi muitas vezes que quem afasta Jesus das crianças, dos filhos, são os pais, que dão um mau testemunho, sabe? Que colocam de castigo não participar das coisas da igreja, sabe? Que fala mal do pastor na hora do culto familiar, na hora do almoço do sábado, que fala mal dos irmãos na frente dos filhos. Quando a gente faz isso, a gente está provocando a ira dos nossos filhos. Os nossos filhos estão crescendo dizendo assim: ó, e não vou para a igreja. Lá tem um monte de irmão problemático. Percebe? E aí, a Bíblia também tem um conselho para os filhos. Tá aqui, ó, Provérbios 6:20 diz: Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Jovem, ouça os teus pais, sabe? Eles são os representantes de Deus aqui na terra. Eles oram pedindo sabedoria a Deus para que te eduquem no caminho do Senhor. Pastor, mas meus pais não são cristãos. Aí você tem que dar um bom testemunho. Aí você tem que fazer aquela peneira, sabe? De você ouvir aquilo que é importante, instrução dos teus pais, obedecer, amá-los. E às vezes alguma coisa ali não vai passar na peneira, porque está contra a palavra de Deus, mas não importa, você vai mostrar a obediência, primeiro a Deus, segundo a teus pais. Está aqui, né? E aí tem uma instrução para todos. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, olha que forte. Esse negou a fé e é pior do que os descrentes. A gente tem que cuidar dos filhos da nossa casa, dos nossos parentes. Esposos, cuide das suas mulheres. Mulheres, cuide, ore pelos seus esposos e vice-versa. Pais, orem pelos filhos. Filhos, orem pelos pais. Vamos para o texto bíblico como da lição, porque eu disse assim, se pudesse, eu teria grifado tudo hoje aqui, né? Mas a lição começa falando de Lutero. E tem uma frase de Lutero que Ellen White fala, que é uma frase muito forte. Está aqui, ó. Ellen White diz que Lutero foi um homem para seu tempo. A obra de Lutero foi poderosíssima, amigo. Se hoje eu e você temos acesso à Bíblia em nossas mãos, é porque um dia um homem chamado Lutero ele lutou para que a Bíblia chegasse em nossas mãos.
Ele e tantos outros, né? Mas Lutero foi um homem diferenciado. Ele lutou contra toda aquela religiosidade da época que afastava as pessoas de Jesus. Ele lutou contra toda aquela religiosidade da época que fazia com que as pessoas pensassem que Jesus era mau, que Jesus vendia a salvação. Ele lutou contra isso, ele não teve medo. Mas sabe por que que isso aconteceu? Olha o que Ellen White fala. Olha que coisa mais linda. Ellen White diz assim, ó, acompanha comigo aí, tá aqui, ó. Eu vou grifar para você acompanhar comigo, ó. O pai de Lutero era um homem inteligente de caráter firme, honesto, resoluto e correto. Era fiel às suas convicções do dever, não importando as consequências. Aí Lutero olhou isso para o pai e ele ia repetir. O testemunho do seu pai fez total diferença na vida de Lutero. E a tia White, ela diz mais, ela diz assim, ó, seu genuíno bom senso levava a considerar com desconfiança a organização monástica. Ele até, o pai de Lutero, ela diz aqui, ó, ficou tão descontente quanto Lutero sem seu consentimento, sem seu consentimento. E Lutero acabou entrando para o mosteiro. E ele só reconciliou com o filho 2 anos depois. Mas mesmo assim, mesmo o filho sendo um monge, mesmo o filho se tornando depois um padre, ele manteve as suas opiniões. Ela diz, as suas opiniões se mantiveram perseverantes. Olha, o pai de Lutero, ele, sabe, ele olhava e dizia assim, meu filho, eu não estou gostando pelo caminho que você está trilhando, eu não tô gostando do caminho que você está indo, mas, mas eu vou orar por você. E aí o testemunho do pai de Lutero dentro de casa fez toda a diferença. Repito o que eu comentei há pouco. Pais, às vezes, infelizmente, é o nosso mau testemunho que afasta os nossos filhos de Jesus. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Repito, falando mal dos irmãos dentro de casa, reclamando da igreja, do pastor. Não estou falando isso não porque eu sou pastor, não. Eu estou falando isso porque esse mau testemunho, sabe? Essa picuinha, essa fofoca, essas maldições acabam entristecendo o coração das crianças. Não é só contra o pastor, não. Quando você fala contra um irmão, quando você fala contra um líder da igreja, quando você fala contra qualquer pessoa, contra um vizinho, você está dando mau testemunho para os seus filhos. Só que quando você fala, além de falar mal dos outros, ainda fala do povo da igreja, você está dizendo assim, filho, não vai para aquela igreja, porque aquela igreja não é boa. Olha o tanto de gente mal que tem lá. E o filho vai crescer e dizer assim, não vou para aquela igreja. Mas o pai de Lutero deu um bom testemunho, a tal ponto de que aquilo impactou a vida de Lutero. E a tia White diz mais. Olha só o que ela diz aqui, ó. Mais em cima, ela diz assim, ó, os pais de Lutero tinham grande cuidado com a educação dos filhos. Eita! Ela diz mais, ó. Muitas vezes Martinho ouvia a oração que seu pai dirigia ao céu, pedindo que o seu filho pudesse lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avanço de sua verdade. Olha, o pai de Lutero orava para que Lutero fosse um homem segundo o coração de Deus. Que lindo isso. E aí, para ficar mais bonito ainda, Lutero ouvia isso. Quantas vezes quando tiver filho, eu quero colocar isso em prática, que Deus me dê sabedoria para fazer isso, sabe? Mas quantas vezes eu já ouvi pais dizendo assim, pastor, eu acordo de madrugada e eu vou orar no pé da cama dos meus filhos. Uma vez por semana eu faço isso. 2 vezes por semana. E eu tinha uma amiga que ela dizia assim, pastor, meus filhos sabem tanto disso, que sabe o que, é que eles fazem? Eu me emociono quando ela me contou isso, quando eu lembro disso. Mas, assim, meus filhos já são grandes, têm 20, 26, 27 anos, né? Você sabe o que meus filhos fazem? Eles anotam os pedidos de oração deles num papel e colocam em cima da mesinha. E aí eles dizem assim para mim, mãe, quando a senhora for orar de madrugada, que hoje eu sei que é o dia da senhora orar lá no meu quarto, tá aqui os meus pedidos de oração para a senhora orar. Ou então ela diz assim, que às vezes eles dizem assim, mãe, eu não vou anotar meu pedido não, porque é um pedido só entre eu e Deus, tá? Mas a senhora ora pelo meu pedido. Ó, que coisa linda. Imagina o filho saber que o pai e a mãe vai orar toda quarta-feira, toda quinta-feira de madrugada no pé da sua cama. Que na sexta vai orar no pé da cama do outro filho. Que na terça vai orar no pé da cama do outro filho. E aí ele anota assim, ó, no papelzinho os pedidos de oração.
Lutero via seu pai orando para que ele se tornasse um grande homem do Senhor, para que ele levasse a verdade. E, amigo, aquilo impactou de alguma forma a vida de Lutero. A tal ponto que Lutero se tornou, como Ellen White diz, um homem para o seu tempo. Um homem para o seu tempo. E Ellen White, então, diz assim, ó, continuando ali o texto bíblico, vou até mudar de cor, ela diz aqui, ó, aqueles pais aproveitavam avidamente todas as oportunidades que tinham e que sua vida de trabalho lhe permitia usufruir para a sua cultura moral e intelectual. Seus esforços para preparar os filhos para uma vida cristã e útil eram intensos e perseverantes. E é por isso que Lutero se tornou um grande homem, sabe? Porque ele viu o testemunho do pai, da mãe orando por ele todo dia, insistindo. E mesmo quando Lutero escolheu tomar um caminho que seus pais não concordavam, eles não deixaram de orar. E aquilo foi impactando a vida de Lutero, a ponto de Lutero ser um grande homem. Forte isso, forte, forte, forte demais. E ela diz mais aqui, ó, e aí agora tem um conselho para os jovens. Nem por um momento os jovens devem pensar que podem ocupar de maneira aceitável qualquer posição de confiança sem possuir bom caráter. Jovem, olha para mim aqui agora. Olha que forte isso daqui que a Ellen White está falando. Ela diz que essa geração, ela tem resultados, a nossa geração vai ter resultados tão importantes dependendo de vocês, jovens. E ela diz, se você não tiver um bom caráter, não é para você aceitar uma posição de cargo. E aí eu pergunto, você está construindo um bom caráter segundo a palavra de Deus? Agora eu conselho para os jovens, você está construindo? Por que você vai tomar uma posição importante, um cargo importante, se você não está sendo suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo? Deu para entender? Você precisa ser um jovem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, mas às vezes o culto é meio chato, eu queria um culto mais jovem. Meu amigo, quem torna o culto mais jovem, mais adorável é você. Clama junto, ora junto. Mas você precisa se tornar um homem, uma mulher de bom caráter. Ela diz mais, ó. E como é que a gente tem que construir esse bom caráter, então? Tá aqui, ó. Edificado tijolo a tijolo. As características que vão habilitar os jovens a trabalhar com esse na casa de Deus devem ser obtidas pelo quê? Exercício diligente de suas faculdades, aproveitamento de toda a vantagem que a providência lhes proporciona e pela conexão com fontes de sabedoria. E olha que forte a frase final. Eles não devem se satisfazer com baixo padrão. Ei, sabe qual é o nosso problema, jovem? Eu também sou jovem. Não me considero velho, não. Fiz 29 anos há poucos dias. Sabe qual é, às vezes, o nosso problema? Nosso problema é que a gente quer se regular por um baixo padrão. Aí a gente olha lá para o padrão alheio, que é ruim, que é péssimo. Aí sabe o que acontece? A gente acha que aquilo é bom. E a gente não cresce na fé, a nossa fé não cresce, a gente não se torna mais poderoso, assim, mais usado pelo Espírito Santo, porque a gente está se acostumando com padrões pequenos. Quer ser um grande homem e mulher, jovem? Olha para mim. Tá aqui, ó. Tá aqui na lição. Acompanha aí, ó. Aproveite toda a vantagem que Deus lhe proporciona. Exercite diligentemente as suas faculdades. Estude, leia a Bíblia, aprenda. E aí ela diz, e se conecte com a fonte de sabedoria. Só assim você vai ser um grande homem, uma grande mulher. Olha, eu repito, daria para a gente conversar muito mais sobre isso, mas meu tempo aqui não permite. E aí ela termina assim dizendo, né, que o primeiro trabalho a fazer, agora um conselho para a igreja, o primeiro trabalho a fazer é fazer os jovens se interessar pelos jovens, pois eles necessitam de bondade, paciência, ternura, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Isso aqui é forte, porque às vezes a gente não se preocupa com os jovens da nossa igreja. E Deus tem me incomodado com isso, viu? A gente precisa trabalhar pelos nossos jovens. Ela diz, é preciso que haja pessoas cujo coração seja tocado pela situação digna de pena em que os nossos jovens estão.
que se dêem conta de que Satanás, por meio de todo o ardil imaginável, está agindo para atraí-los à sua rede. Amigo, isso aqui é muito forte. O trabalho que a gente não está fazendo pelos jovens, Satanás está fazendo. Quando a gente espanta um jovem da igreja porque ele canta diferente, porque isso, porque aquilo, aí Satanás está batendo palma para a gente assim, opa, que porta boa para você estar abrindo para mim. A gente tem que trabalhar pelos nossos jovens, a gente tem que abrir as portas para os nossos jovens, a gente tem que se envolver eles na igreja, sabe? A gente tem que meter a mão no nosso bolso e ajudá-los a participar dos eventos da igreja, de um campuri, de um acampamento, a gente tem que levar eles. A gente tem que envolver eles no trabalho, sabe? A gente tem que fazer atividades com eles. Porque se a gente não fizer isso, o inimigo faz. A gente precisa, Deus precisa tocar no coração da sua igreja nesses últimos dias, para a gente trabalhar pelos jovens. É isso. E eu quero te convidar, eu estou te desafiando para você trabalhar junto comigo. Deus também está me incomodando com isso. A gente precisa trabalhar junto pelos nossos jovens. Por isso que agora o conselho é para a família. E aí, para a gente terminar, o conselho é: não negligencie o culto familiar. Final da tarde, manhã, pegue seus filhos, faça um culto a Deus, sua palavra, algo curto e espiritual. Lê um trecho ali das Escrituras, alguns versos, nada muito longo, 10, 15 minutinhos. Desde pequenininho vai fazendo isso. Porque uma sementinha plantada no coração, uma sementinha plantada no coração, no momento certo vai germinar. Por isso que nesse momento eu quero orar junto com você mais uma vez pela nossa família, pelos nossos jovens. Primeiro, para que a gente seja bons exemplos para os nossos jovens, assim como os pais de Lutero foram para ele, Ellen White comentou. Segundo, para que a gente tenha interesse na salvação dos jovens, no trabalho dos jovens. Terceiro, para que os nossos jovens sejam homens e mulheres de bom caráter. E jovem, aí você ora comigo aqui dizendo assim, que eu seja um homem e mulher de bom caráter. E quarto, para que a nossa casa esteja todos os dias abertas, para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus através do culto familiar. Pegou aí? Vamos orar por esses 4 motivos. E eu vou te fazer um desafio ainda maior. Essa, para mim, é uma das lições assim, mais fortes. Pai, mãe, olha para mim aqui. Líder da igreja. Separa pelo menos 3 momentos do dia hoje para você orar por isso. Pelos nossos jovens. Marca aí 10 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, antes de dormir, não sei. 3 momentos para você orar por nossos jovens. Se possível, botar o joelho no chão. A gente precisa começar a clamar, a orar pelos nossos jovens. Vamos fazer isso junto? Orar pelos nossos jovens? Orar para Deus nos dar sabedoria, orar para que a gente seja um bom testemunho para os nossos jovens. Fala comigo nesta manhã, querido Deus. Paizinho amado, a gente só pode te pedir sabedoria nesse momento, para levar os nossos jovens aos pés de Jesus. É só isso que a gente consegue te pedir, Senhor. Sabedoria para levar os nossos jovens aos pés de Jesus. Primeiro, como pai, ajuda a ser bons exemplos, a fazer o culto familiar, a ensinar a eles desde pequenos o amor de Jesus. Plantar a sementinha do evangelho no coração deles, para quando for grandes, eles não desistirem de Cristo. Por favor, Paizinho, nos capacita como pais, somos miseráveis pecadores. Nos capacita como líderes, somos miseráveis pecadores. Desperta na tua igreja o endereço pela salvação dos jovens, Pai. Mas também te peço nessa manhã que o Senhor os ajude a construir um bom caráter, que eles te coloquem em primeiro lugar. Eu também sou jovem, todos nós estamos aqui. Ajuda a desenvolver um bom caráter, um caráter semelhante ao de Cristo. Por favor, Senhor, ajude a igreja nesse projeto de salvação dos jovens, de envolvimento deles. Eles vão continuar esta obra, Pai. Que eles sintam um amor pela Tua palavra. Nos ajuda, nos guia, em nome de Jesus. Ouve a nossa oração durante o dia.
Ouve a nossa oração durante o dia. Por favor, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E amanhã a gente vai estar aqui de novo, 6 horas da manhã. Compartilha com seus amigos essa meditação. Outro desafio, compartilha a meditação de hoje com alguém da igreja, com alguma família. Assim, olha o texto de hoje. Tá fantástico, amigo. Compartilha. Vamos juntos pregar o evangelho e vamos salvar as famílias e os jovens da nossa igreja. Amém? Que Deus te abençoe.